Este é um podcast produzido pelo Lafita em parceria com a Rádio FRJ. Em um episódio da série britânica de ficção científica Black Mirror, somos apresentados a um exército cuja missão é eliminar criaturas monstruosas conhecidas como baratas. Para auxiliar os soldados, cada um é equipado com uma tecnologia chamada mask, ou máscara, que projeta mapas, informações e estatísticas úteis para as missões. No entanto, à medida que a narrativa avança, o protagonista, um novo recruta, tem seu dispositivo danificado e descobre a verdade. As máscaras são, na realidade, implantes que distorcem totalmente a percepção dos soldados, fazendo com que as baratas pareçam monstros desumanizados, quando na verdade são pessoas comuns. Esses implantes manipulam os sentidos dos soldados, alterando olfato e visão e decidindo o que pode ser visto e como. O propósito dessa tecnologia é claro. Ao desumanizar os alvos, os soldados podem executá-los sem hesitação ou questionamento. Lafita, Laboratório de Filosofias do Tempo do Agora. Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Thaís Salles e esse é o podcast Filosofia no Tempo do Agora. A primeira temporada do nosso podcast é baseada no livro Para Ler Judith Butler, organizado por Carla Rodrigues, pesquisadora e professora da cadeira de Ética no Departamento de Filosofia da UFRJ, além de uma das principais responsáveis pela tradução do pensamento de Butler no Brasil. Seu mais recente projeto, o livro Para Ler Judith Butler, reúne uma série de textos introdutórios à filosofia de Butler, escrito por 16 pesquisadores e pesquisadoras do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora. No decorrer de 10 episódios, nós entrevistaremos as pessoas envolvidas no projeto e abordaremos questões como gênero, raça, corpo, território, formas de aliança e resistência à precarização das formas de vida pela lógica neoliberal. No episódio de hoje, vamos falar sobre enquadramento, realidade, ficção e linguagem, temas presentes nos livros Quadros de Guerra e Discursos de Ódio, com os pesquisadores Gustavo Silva e Vitor Galdino. Gustavo é autor do capítulo Enquadrar o Enquadramento, texto que introduz o livro Quadros de Guerra. Gustavo, você pode se apresentar para a gente? Muito obrigado, Thaís. Eu me chamo Gustavo. Eu fiz toda a minha trajetória acadêmica aqui na UFRJ, né? Desde a graduação, mestrado. Agora estou no doutorado, né? Sou integrante do Lafita, do laboratório. Minha pesquisa atual se centra nos autores Gilles Deleuze, Achille Mbembe e Paul Preciado, e a maneira como os três, a partir das diferentes perspectivas que eles têm, realizam uma crítica aos modelos universais normativos, seja de raça, sexo, gênero, etc., e o modo como eles propõem um tipo de análise da construção do corpo, do indivíduo e do mundo, que partem de critérios não essencialistas, binários e imutáveis, tendo forte aposta nas noções da potencialidade e plasticidade do corpo. Então, em resumo, é um esforço de pensar os múltiplos modos de existência que estão para além do que dizem ser possível ser e do que insistem em dizer que é necessário nós sermos. Eu quero começar com o seu texto. Os enquadramentos são molduras que configuram e, ao mesmo tempo, restringem o nosso olhar. O que seria, então, enquadrar o enquadramento? Bom, isso é uma expressão que a própria Butler usa logo na introdução, né? E que eu achei que era muito importante para poder transmitir a ideia que eu estava querendo passar com o texto, né? Porque como os enquadramentos são essas formas das quais você necessariamente tem que criar um escopo ou um contexto de redução existencial, né? Talvez aqui valha um pouco explicar de onde vem o título, não sei se valeria a pena fazer isso. Vale. Que é, bom, quando ela fala de quadros de guerra, né, a Butler está se aproveitando justamente dessa noção e dessa expressão que existe no mundo anglófono do to be framed, né? Que pode significar uma coisa dupla, que eu acho que a gente, infelizmente, acaba perdendo na tradução, né? Que é tanto você pode ser usado como incriminar alguém, né? Seja de uma maneira, uma pessoa que é inocente ou não, né? Mas, e também no sentido literal de frame, você colocar, enquadrar, né? Aí sim, o uso mais comum que a gente utiliza, né? Ou seja, você botar num quadro, num certo contexto, né? Mas as duas formas
que são utilizadas, elas indicam essa traçada de um certo horizonte ou de uma certa imagem que é restrita, né? De que algo se perde quando você está dando um enfoque a uma outra coisa. Quando ela propõe a noção de enquadrar um enquadramento, se trata de, ao você ser apresentado com um desses determinados quadros, você não tomar ele de uma maneira naturalizada ou imutável ou como se fosse a única verdade, né? Mas então você perceber que é sempre um extrato contingente de uma certa realidade e que você tem que se questionar sobre como ela própria é construída, né? Ou seja, não apenas pensar como ou por que aquilo foi enquadrado daquela maneira, mas então o que significa realizar um enquadramento e quais são as forças que estão informando ele. No início do episódio de hoje, a gente recortou um trecho do texto, do texto do Gustavo, que faz a referência ao episódio de Black Mirror, Man Against Fire. E serve de metáfora para a gente pensar a questão dos enquadramentos de guerra. Gustavo, você poderia falar um pouco mais sobre o exemplo que você trouxe e como ele se relaciona com o texto de Butler, Quadros de Guerra? A maneira que o episódio trabalha, ele consegue dobrar um pouco esse sentido que, no primeiro momento, seria apenas uma metáfora até inocente, eu diria, né? Porque o que ele estaria nos apresentando basta que você, na verdade, mude a percepção de uma pessoa para que ela, então, se rebele contra aquilo e busque justiça. Ou seja, se, na verdade, os soldados vissem aquelas pessoas como elas são, pessoas como eles não realizariam os atos que eles realizam. Mas, bom, na vida real não tem essa tecnologia e as guerras continuam acontecendo, né? Os genocídios continuam acontecendo. A violência continua igual. Então, não se trata apenas de uma questão de percepção visual, olfativa, enfim, uma questão puramente da diferença que é a diferença literal, eu diria. Mas é importante que é uma questão de diferença simbólica, eu acho. E aí que é a questão do enquadramento. Por quê? Porque o que aparece no episódio, e uma coisa que a Butler vai trabalhar, é justamente o modo como, embora os soldados tenham essa tecnologia implantada neles, as pessoas dos povos onde eles vão realizar essas ações militares não têm. E ainda assim, elas também são preconceituosas contra as baratas, né? E querem que essas baratas sejam eliminadas, exterminadas, exatamente. Então, por quê? Porque elas já acreditam que aquilo que eles estão combatendo é diferente deles, mesmo que não seja, digamos assim, visualmente distinto. E essa questão, você não precisa realizar uma coisa tão avançada, não seria a palavra certa. Tecnológica, fictícia. Exatamente, Você não precisa ir tão longe, né? Essa seria a questão. Você pode criar os discursos a partir de outras maneiras, né? Como apresentar um certo povo como atrasado, arcaico, selvagem. E todos esses tipos de discursos que você cria e você vai formando por meio desses enquadramentos que, como eu disse, são realizados das mais variadas formas, né? Ela é justamente isso, né? Uma redução de toda uma pluralidade existencial a um certo tipo de homogeneidade, onde você diz, bom, um certo povo ou um certo público, uma certa raça, um certo tipo de massa é exatamente isso, uma massa amorfa da qual não pode expressar nada além desse viés. Diz que é dito sobre eles. Eu vou aproveitar esse gancho para pedir para você relacionar isso com a questão da colonialidade. Acho que estava tudo nos levando para esse momento mesmo. Estava tudo nos levando para esse momento. Bom, então, eu sinto que a questão da colonização ela é muito direta nesse caso, porque o que o próprio pensamento colonial faz e de onde ele parte é um pouco desse movimento, de onde você olha toda uma pluralidade e você reduz ela a um certo tipo de noção muito específica, da qual você consegue extrair ali uma valoração negativa, né? Então, se trata de dizer isso, né? Assim, veja, bom, os povos da América são selvagens, eles são antiquados, eles são, na verdade, algo que está tão atrasado no tempo que nós devemos ir até eles e levar o que é o progresso, né? Essa grande noção do progresso, que nada mais é, na verdade, do que uma noção de grande violência, né? A Bíblia, inclusive, fala disso um pouco no texto, né? Sobre como essa noção de progresso é muito utilizada para você poder conquistar de uma maneira que
você garanta dentro de um certo país, dentro de uma certa nação, um apoio popular, né? Então, bom, sei lá, se nós pensarmos um pouco na questão de como você lida após o 11 de setembro com a guerra do terror e toda a islamofobia, né? Ela vai tentar apresentar essa noção de como é que os discursos que são usados são vocês que, na verdade, estão sendo contra as nossas ações governamentais, as ações das invasões, enfim, e mesmo as ações que são realizadas pelas instituições de imigração que proíbem a entrada de pessoas islâmicas, pessoas, enfim, árabes do Oriente Médio. Como vocês podem reprovar o que nós estamos realizando, se essas pessoas tratariam vocês, ela vai falar particularmente da população LGBTQIA+, por exemplo, né? Como vocês podem reprovar isso, sendo que eles tratariam mal, né? Sendo que eles, na verdade, não veriam vocês como anormais. O que ela vai apresentar é que justamente esse é um bom ponto, na verdade, disso que ela vai dizer do enquadramento, é que o que está sendo apresentado, na verdade, é uma falsa dicotomia, né? Na verdade, primeiro, nós poderíamos passar por um passo anterior, que seria pensar que se esse discurso que está sendo dado é realmente dessa forma, né? Porque, novamente, se trata disso, né? Dizer todos eles são iguais e todos eles odeiam a população LGBTQIA+. Como se, na verdade, nenhum islâmico pudesse fazer parte disso, né? Então, esse já é o primeiro momento, né? De você perceber como já há um certo discurso que é enviesado. Mas vamos supor que ele seja real, né? Ainda assim, há essa questão que é... Bom, então você está, na verdade, me dizendo que para poder lutar contra um tipo de preconceito, eu tenho que abraçar outro. Quando isso é evidentemente falso, né? Não se trata de escolher um ponto A ou B, né? Ou de defender X ou Y, mas sim de perceber que a própria lógica pela qual você constrói esse tipo de separação não dá direito a uma vivência comum, né? Inclusive, ela diz isso numa das páginas, que é claro que eu quero poder sair na rua e beijar uma pessoa que eu amo em público sem ser recriminado por isso. Mas isso dá direito a negar o passaporte de outra pessoa só porque ela discordaria do que eu estou realizando? Óbvio que não. Uhum. Porque, voltando um pouco com essa coisa da colonização, né, eu acho que seria impossível a gente não falar, dado o momento que a gente está gravando esse podcast, né, da própria questão Israel-Palestina, né? Sim. Que perpassa muito por essa noção, eu acredito, né? Inclusive, aliás, Israel acaba se beneficiando muito desse discurso, exatamente esse discurso que eu disse, que é, por ser um país que supostamente abraça a população LGBTQIA+, né? Eles dizem, não, veja, nós somos, na verdade, uma nação que apoia a pluralidade e nós somos uma nação democrática. E aí, por conta disso, eles têm o direito de, na verdade, realizar um genocídio. Quais são os discursos que são perpassados? Aqueles do, veja, eles, na verdade, não são tão tolerantes como nós. Veja, na verdade, eles são extremamente violentos, monstruosos, agressivos e machistas. Veja, na verdade, eles são menos que humanos. Esse discurso é usado muito, inclusive, né, da forma onde você animaliza um certo povo, onde você... Veja, se eu falei dessa questão de como o quadro tende a homogeneizar toda uma representação cultural diversa, é exatamente isso que acontece nesse caso também, né? Quando eles dizem, todos os palestinos são do Hamas, então todos eles devem ser mortos, mesmo as crianças e os bebês. Existe uma coisa confusa, né? Existe uma coisa estranha que é realizada, mas um certo discurso que é abraçado de uma forma acrítica por muitas pessoas, né? Então... Bom, veja, é um projeto eminentemente colonial, né? Do qual você está tomando parte de um território e fazendo uma limpeza étnica de um povo que estava lá antes de você chegar, né? Então, talvez seja, curiosamente, embora seja um livro antigo, permaneça extremamente atual, né? E você consiga ver esses reflexos de uma maneira muito clara, né? Nisso que nós estamos passando, nisso que nós estamos vivendo. E é interessante a gente voltar lá pro exemplo que foi dado no começo do episódio, porque apesar da gente não ter essa tecnologia virtual, isso é feito constantemente na prática. Esse mecanismo de enquadramento e de uma certa alteração da nossa percepção de humanidade é refeita, né? É feita o tempo inteiro e é refeita e continua sendo feita
constantemente em prol de interesses e de relações, enfim, e de poder. É preciso criar essa espécie de imagem de que há o eu e o outro e nós somos tão distantes que, na verdade, nós não conseguimos, mesmo se nós quiséssemos, conviver juntos, né? Isso é uma coisa que é muito importante. E que, na verdade, veja, isso também é um quadro, né? Essas expressões, também é um certo enquadramento. A própria noção de nação, de nacionalidade, né? De algo que nos une, né? Mas que também nos separa daqueles outros, dos quais são nossos inimigos, porque não são como nós. Mesmo que, na verdade, veja, e essa é também uma aposta da Butler, né? Tem muito mais em comum do que diferente entre todos nós, né? Que é justamente essa certa noção de uma precariedade primeira, né? Convidamos para participar dessa conversa o pesquisador e professor Vitor Galdino, responsável pelo capítulo sobre discursos de ódio intitulado Poéticas da Citação. Galdino, você pode nos falar um pouco mais sobre o papel da linguagem e das ficções na constituição do ser racializado, ser generificado e outras existências subalternizadas? Eu fico pensando num exemplo. Imagine que eu estou andando na rua um dia, alguém por algum motivo me acusa falsamente de eu ter cometido um crime que eu não cometi. Aí mobiliza a polícia, faz todo um estardalhaço e pronto. Agora eu tô detido, eventualmente julgado, depois preso, e agora eu começo toda uma nova existência social, que é essa existência no interior dessa clausura, ok? E tudo isso com base numa acusação falsa. Né? Todos os processos que me levam até esse momento em que eu me encontro no interior de uma prisão, esses processos, eles não são só a acusação falsa, tem outras coisas acontecendo ali, mas esse uso da linguagem ele é muito importante no que me acontece. E veja, é uma acusação falsa, uma invenção, eu posso dizer, é uma ficção. Inventaram algo sobre mim, criaram uma historinha sobre mim, toda uma narrativa, convenceram pessoas. E eu não posso lá atrás, no momento da invenção, dizer assim, não, vai ficar tudo bem. Eu sei que sobre mim o que dizem é puramente fictício, então eu estou tranquilo, nada vai me acontecer. Não, me aconteceu, né? Essa historinha inventada, ela produziu algo na realidade. Produziu uma modificação, por exemplo, na minha trajetória. Eu passo a existir socialmente de uma maneira que eu não existia socialmente antes. Então tem toda uma nova vida, digamos assim, social, que começa, em parte, por conta dessa acusação, dessa historinha que inventaram sobre mim. E mesmo que, digamos assim, eu seja inocentado, mesmo que, enfim, eu saia eventualmente dessa clausura, a marca, a mancha, o estigma disso, isso não vai embora só porque agora eu tô livre, né? Então essa historinha, ela produz muitas coisas para além da ficção, né? É claro que para produzir todas essas coisas, existem muitos fatores aí. Tem que ter tido um monte de gente ali para acreditar nessa historinha. Essa historinha tem que ter sido plausível para as pessoas, essa plausibilidade ela tem que ser construída. São múltiplos agentes envolvidos, né? Você tem esses percursos institucionais, não é só a acusação, não é só esse uso específico da linguagem. Ok? Agora, vamos dizer que não apenas eu tenha sido acusado de ter cometido um crime, mas que alguém me acuse de ser naturalmente propenso ao crime. Se isso colar, eu vou ser preso do mesmo jeito. Parece uma invenção ainda mais estranha, ainda mais difícil de colar, né? Mas se colar, foi. Então, os processos de racialização, por exemplo, eles são assim. Você tem uma invenção um pouco mais complexa, porque o que você está inventando é não apenas a existência de algo que está sendo nomeado, por exemplo, pelo nome negro, negra. Você está inventando que isso que está sendo nomeado é naturalmente de tal e tal maneira, e ser naturalmente de tal e tal maneira pode ser, por exemplo, ter uma propensão à criminalidade.
Então, digamos assim, não é necessário mais sequer o flagrante. Eu não preciso ter cometido um crime, eu não preciso ter sido pego cometido um crime. Agora, eu sou associado à criminalidade em geral. Então, eu posso ser preso porque eu represento esse risco. E representar esse risco é algo do qual eu não posso escapar, é parte da minha natureza. Eu sou naturalmente um perigo, né? Eu sou naturalmente associado à criminalidade. Então vejam só, e agora? Né? Olha como agora um julgamento em que eu sou acusado injustamente, falsamente, e depois preso por conta disso. Vejam como esse processo agora pode se tornar cada vez mais estranho, cada vez mais surreal. Bom, essa surrealidade, ela é a realidade racial. Então vejam só, a questão, o que eu estou querendo dizer com isso é que a linguagem participa dessa existência na clausura ali. Mas ela não está isolada. O nome que usam para me acusar, ele não está ali de maneira isolada. Existe uma multidão de outras coisas acontecendo, coisas extralinguísticas, sim. Mas também é muito difícil entender isso que me aconteceu sem a linguagem, né? A gente pode pensar que, de maneira geral, o uso da linguagem não é tudo que acontece no processo de racialização, assim como não é tudo que acontece no processo de generificação, mas é muito difícil imaginar os nossos processos de racialização e generificação sem a linguagem. Ou melhor, não é que seja difícil, né? Esses processos eles envolvem a linguagem, mas seria muito difícil, na verdade, entender como alguém se torna mulher, né, sem linguagem. Né? Como é que uma pessoa passa a ser vista como negra, como mulher, como homem, como branca, como amarelo, como indígena, como árabe, como trans, como cis, não importa. Como é que uma pessoa passa a ser vista de tal e tal maneira sem a linguagem, sem um uso da linguagem, né? É meio difícil imaginar uma situação dessas. Mas, ao mesmo tempo, as coisas excedem ali o campo da linguagem e tal, e aquela acusação que eu sofro, ela só vai colar por conta de uma série de outros processos também extralinguísticos. O que Butler está dizendo? Essa acusação, ela na verdade é como se fosse uma citação. É como se alguém estivesse citando uma convenção social que me apresenta como esse sujeito criminoso, como essa figura que é indissociável da criminalidade. Então, a pessoa que me acusou em primeiro lugar, o juiz que né, levou adiante essa acusação e transformou ela numa condenação, todas essas figuras, elas estão, na verdade, citando uma convenção social, né? Então, elas precisam da sociedade, elas precisam desse mundo social sustentando essa acusação que elas estão fazendo, senão essa acusação ela não funcionaria muito bem, ela não teria muita força, ela não ganharia adesão, ela não seria capaz, então, de afetar drasticamente a minha existência, a ponto de eu ter que começar agora toda uma vida no interior de uma clausura, e isso é por conta de uma historinha que foi inventada. Esse foi o 4º episódio de 10 da primeira temporada do Filosofia no Tempo do Agora. A cada episódio abordaremos um problema do nosso tempo, tendo como base o livro Para Ler Judith Butler, organizado pela pesquisadora e professora de filosofia da UFRJ, Carla Rodrigues, e escrito a muitas mãos. Nosso objetivo enquanto pensadoras e pensadores do tempo do agora não é apenas responder questões, mas ficar com os problemas, criar novos problemas. Queremos que vocês fiquem também. Essa é uma produção do Lafita, Laboratório de Filosofias do Tempo do Agora, da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estamos aqui, na Rádio UFRJ, todas as terças-feiras, às 16h. Eu me chamo Thaís Salles e sou eu quem faço a direção, a pesquisa e apresento esse podcast. Sou mestranda em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense e integrante do Lafita, um laboratório interinstitucional coordenado pela professora Carla Rodrigues, que também é coordenadora desse podcast.
Divido a pesquisa e a escrita do roteiro com Annelise Schwartz, licenciada, mestre e doutoranda em filosofia, além de crítica teatral e membro do Lafita. A produção executiva é da Fernanda Gomes, pesquisadora de pós-doutorado da UFRJ como bolsista nota 10 da FAPERJ. O Gustavo Silva e o Vitor Galdino participaram desse episódio como pesquisadores e são os responsáveis, respectivamente, pelos capítulos sobre quadros de guerra e discursos de ódio. A gravação e o desenho de som são do Felipe Galli, que é licenciado e mestrando em filosofia pela UF. O episódio foi gravado no estúdio Inteligências Ancestrais, coordenado pelo professor Fernando Santoro e administrado por Rafaela Binato. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem estamos de volta.